Em um posto de combustíveis movimentado no coração de São Paulo, uma frentista comum enfrenta o desprezo diário de clientes arrogantes. Mas quando um magnata rico decide humilhá-la na frente de investidores internacionais, algo inesperado acontece. Uma revelação chocante transforma o pátio em silêncio total, e um segredo oculto começa a vir à tona. Quem é essa mulher por trás do uniforme? Assista agora e descubra o desenrolar dessa história épica. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. O desprezo diário no posto de combustível. Ana Mendonça ajustou o boné azul do uniforme pela 10ª vez naquela manhã, verificando se cada detalhe estava perfeito. No posto Elite, o mais movimentado da avenida principal de São Paulo, não havia espaço para desleixo. Cada frentista precisava parecer impecável, com o uniforme limpo e o sorriso pronto para agradar motoristas que abasteciam carros de luxo com valores que superavam seu salário mensal. Ela observou o pátio através da janela da loja de conveniência. Bombas de combustível reluzentes, carros importados parados, clientes apressados que gastavam em um tanque cheio o que ela ganhava em uma semana. Era um mundo que ela conhecia bem, mas agora observava de outro ângulo, do lado de quem servia, não de quem era servido. "Ana, bomba 5 precisa de atenção rápida", gritou Fábio, o gerente, correndo de um lado para outro. Era quinta-feira à tarde e o movimento estava intenso. Empresários saindo do trabalho, famílias em viagem, executivos acelerando para reuniões. Ana pegou o medidor de combustível e caminhou entre as bombas com a elegância natural que chamava a atenção, mesmo quando tentava passar despercebida. Alguns motoristas paravam as conversas para observá-la. Havia algo diferente nela, uma postura que não combinava exatamente com o uniforme que vestia, uma presença que sugeria mais do que aparentava. A bomba 5 estava ocupada por um homem de meia-idade, com um carro esportivo reluzente, falando alto ao telefone sobre negócios. Ana se aproximou com um sorriso profissional, mas o homem a ignorou, continuando a conversa como se ela não existisse. Quando terminou de abastecer, ele estendeu o cartão de crédito sem nem olhar para ela. Ana processou o pagamento e devolveu o cartão com um "Obrigada, senhor". Mas ele simplesmente pegou e acelerou embora, deixando-a ali como se fosse invisível. Era sempre assim. Clientes que achavam que por ela ser frentista, automaticamente era dispensável. Uma sombra no pátio. Ana sentiu um aperto no estômago, ouvindo as buzinas ao fundo, mas manteve a expressão neutra. Aos 28 anos, ela trabalhava ali há 2 anos, uma presença discreta que atendia os veículos menos luxuosos e fazia o trabalho sujo sem reclamar. Mas para os colegas e o gerente, ela era apenas Ana, a funcionária quieta que nunca se metia em confusão. Ninguém sabia que por trás de seu silêncio havia uma mente afiada e uma história que Fábio nunca se dera ao trabalho de conhecer. O dia seguiu com a mesma rotina. Ana abastecia carros, limpava derramamentos e lidava com reclamações de motoristas impacientes, enquanto Fábio fechava vendas na loja de conveniência. Um grupo de executivos parou em um SUV preto, rindo alto sobre um negócio fechado, ignorando Ana enquanto ela enchia o tanque. "Você é boa nisso, hein?", disse um deles com tom condescendente, jogando uma gorjeta mínima. Ana agradeceu com um aceno, mas os comentários de Fábio logo arruinaram o momento. "Ana, anda logo com isso. Não quero fila quando os clientes VIP chegarem", ele ordenou do outro lado do pátio sem nem virar o rosto. Ela assentiu em silêncio, guardando a humilhação como fazia todos os dias. Ninguém imaginava que aquela frentista simples carregava um segredo que poderia silenciar qualquer um. O relógio marcava 4h15 da tarde, e o posto ficava movimentado, mas um mistério estava prestes a emergir, e Ana seria a única a enxergá-lo. A humilhação que acendeu a faísca mudou o rumo da tarde. Era 4h45 da tarde de quinta-feira, 14 de agosto de 2025, quando um carro preto de luxo estacionou na bomba 7, chamando a atenção de todos no posto Elite. Ana, que acabara de limpar o para-brisa de um cliente, ergueu os olhos e reconheceu imediatamente o motorista. Kaique Campos,
um magnata do setor imobiliário, conhecido por suas construções imponentes e presença constante nas manchetes de negócios, saiu do veículo com a arrogância de quem nunca ouviu um não. Aos 50 anos, com cabelos grisalhos impecavelmente cortados e um terno que provavelmente custava mais que o salário anual de Ana, ele caminhava como se o posto inteiro fosse uma extensão de seu império. Atrás dele vinham 3 homens claramente estrangeiros, falando em inglês com sotaques distintos, alemão, francês e americano, gesticulando sobre algo que parecia um grande negócio. Fábio praticamente correu para recebê-los, o rosto iluminado por um sorriso exagerado. Senhor Campos, que honra tê-lo aqui. A bomba VIP está pronta para o senhor, disse ele, quase curvando-se. Kaique acenou com desdém, como se a presença dele fosse um favor ao posto. E seus convidados o seguiram até o espaço reservado, onde poderiam discutir em paz. Ana observava de longe, sentindo um nó no estômago. Ela conhecia Kaique das notícias, mas nunca o atendera diretamente. Fábio a chamou com urgência, o tom nervoso. Ana, você vai atender a bomba 7. É o Campos e seus convidados. Não pode dar errado nada, entendeu? Esses caras são importantes demais. Ana assentiu, pegando o medidor com mãos firmes apesar da tensão. 2 anos no posto a ensinaram a lidar com clientes difíceis, e ela sabia manter a calma mesmo sob pressão. Ao se aproximar, Kaique estava explicando algo aos estrangeiros sobre investimentos no Brasil, destacando a necessidade de orientação estrangeira para o mercado local. Ana sentiu o desprezo nas palavras, mas manteve a expressão neutra enquanto perguntava: Boa tarde, senhores. Quanto desejam abastecer? Kaique levantou os olhos para ela, e Ana viu aquele olhar familiar, frio, calculista, o tipo que reduz pessoas a números. Você fala inglês? Perguntou ele de repente, interrompendo a conversa com um sorriso que não escondia a intenção de provocar. Ana hesitou por uma fração de segundo. Um pouco, senhor, respondeu, mantendo a voz baixa. Kaique riu, um som cortante que ecoou no pátio. Perfeito. Senhores, que tal testarmos o inglês da nossa frentista? Façam os pedidos no idioma de vocês, será divertido ver como ela se sai. Os 3 homens trocaram olhares desconfortáveis. O alemão, um homem alto com óculos dourados, fez uma careta discreta. O francês mais jovem mexeu no relógio com nervosismo. O americano balançou a cabeça, murmurando: Kaique, não é necessário, podemos falar português. Não, eu insisto, retrucou Kaique, claramente se divertindo. É bom para ela praticar. Educação nunca é demais, não é? Ele olhou diretamente para Ana, desafiando-a. Você não se importa, importa? Ana sentiu o sangue subir ao rosto, mas respondeu com firmeza. Não me importo, senhor. Kaique recostou-se no carro, cruzando os braços como quem ia assistir a um circo. Então vamos lá, Sr. Müller. Faça seu pedido em inglês. O alemão, hesitante, pediu 50 litros em inglês lento, como se esperasse que Ana não entendesse. Ela anotou sem pestanejar e respondeu em inglês perfeito, sugerindo um aditivo premium para o motor do carro dele, com detalhes técnicos que o deixaram surpreso. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Kaique perdeu o sorriso, enquanto o alemão levantou as sobrancelhas impressionado. Muito bem, disse Kaique, limpando a garganta. Agora você, Sr. Dubois, em francês. O francês, relutante, pediu 40 litros e perguntou sobre o combustível de alta octanagem. Ana traduziu e respondeu em francês fluente, corrigindo uma informação errada sobre a octanagem e sugerindo uma opção melhor. O francês ficou boquiaberto e o americano, intrigado, perguntou: Onde você aprendeu isso? Ana olhou para Kaique, vendo a irritação crescer nos olhos dele. Morei na Europa por alguns anos, senhor, disse ela, mantendo a resposta simples. Kaique bateu a mão no capô do carro, irritado. Chega de conversa, vamos ao pagamento. Robert, o que você quer? Mas Robert, o americano, ignorou-o, virando-se para Ana. Quantos idiomas você fala? Ana hesitou, sabendo que a verdade ia inflamar Kaique ainda mais. 7, senhor. Português, inglês, francês, alemão, italiano, espanhol e mandarim. O silêncio que tomou o pátio foi ensurdecedor.
Robert se inclinou para a frente, fascinado. O alemão tirou os óculos, limpando-os devagar. O francês sussurrou algo em admiração. Kaique, vermelho de raiva, tentou disfarçar. Que coincidência interessante, disse com sarcasmo. Uma frentista poliglota. O mundo está cheio de surpresas. Mas o dano estava feito. Ana sentiu as pernas tremerem, não de medo, mas da adrenalina de ter defendido sua dignidade. O relógio marcava 5 da tarde, e o confronto estava apenas começando a revelar quem ela realmente era, e o quanto Kaique subestimara sua adversária. A revelação surpreendente da frentista veio à tona no calor do pátio. Era 5h15 da tarde de quinta-feira, 14 de agosto de 2025, quando Ana, ainda sentindo o peso do confronto na bomba 7, voltou para a loja de conveniência para se recompor. O ar estava pesado com o cheiro de gasolina e o som das bombas ecoando, mas sua mente estava em outro lugar, no passado que ela mantinha trancado. Kaique, furioso por ter perdido o controle da situação, seguia conversando com os investidores, tentando recuperar a atenção deles, enquanto Fábio observava de longe, visivelmente tenso. Ana encostou-se na parede fria da loja, as mãos tremendo ligeiramente, não de medo, mas da adrenalina de ter mostrado um pedaço de quem realmente era. Fábio se aproximou, o rosto marcado por preocupação. Ana, o que foi aquilo lá fora? O Sr. Campos está furioso e eu nunca te vi falar assim. Ana respirou fundo, olhando para o chão. Nada demais, Fábio. Só atendi como sempre faço. Mas ela sabia que algo havia mudado. Pela primeira vez em 2 anos, tinha permitido que uma parte da verdadeira Ana surgisse. E agora não havia como voltar atrás. Naquela noite, enquanto terminava o turno às 10 da noite, Ana trocou o uniforme por uma blusa simples e uma calça jeans surrada, pegando a mochila pequena que guardava no armário dos funcionários. A noite estava fria e ela puxou o casaco mais apertado enquanto caminhava até o ponto de ônibus. Durante o trajeto de 40 minutos, até seu pequeno apartamento no bairro da Liberdade, Ana não conseguia parar de pensar no olhar de Robert quando descobriu seus idiomas. Era um olhar que ela conhecia bem, surpresa, respeito, curiosidade, o mesmo que recebia em eventos diplomáticos anos atrás, quando era apresentada como a jovem promessa das relações internacionais. Isso parecia outra vida. Ana subiu os 3 lances de escada até seu quarto e sala, com paredes manchadas de umidade que ela tentava disfarçar com quadros baratos. Era um lugar humilde, mas era dela. Ela preparou um chá, sentou-se no sofá de segunda mão e deixou as memórias voltarem a lugares que preferia manter fechados. Ana Mendonça não nasceu para ser frentista. Nasceu numa família que transitava pelos círculos mais altos da diplomacia brasileira. Seu pai, embaixador Fernando Mendonça, era um dos diplomatas mais brilhantes de sua geração. Sua mãe, Helena, era tradutora da ONU. Eles se conheceram numa conferência em Genebra, e Ana cresceu respirando política internacional e multilinguismo. Aos 5 anos, ela aprendeu francês quando a família se mudou para Paris por causa de uma missão diplomática. O inglês veio em Washington, o alemão em Berlim, e italiano, espanhol e mandarim se somaram ao longo de transferências para diferentes países. Para Ana, falar 7 idiomas era tão natural quanto respirar. Aos 15 anos, em Londres, ela decidiu seguir os passos dos pais, sonhando em ser diplomata e usar seus talentos para a paz mundial. Conseguiu bolsa integral na Sorbonne aos 18, impressionando uma banca com sua fluência e conhecimento político. 2 anos depois, foi aceita em Georgetown para mestrado em diplomacia. Era uma prodígio, publicando artigos em revistas especializadas antes mesmo de terminar a graduação. Ana tomou um gole do chá, sentindo as lágrimas queimarem os olhos. Mesmo depois de anos, ainda doía lembrar como tudo desmoronou. O acidente aconteceu numa manhã de março de 2019. Seus pais voltavam de uma conferência em Brasília quando o avião caiu numa tempestade severa. Não houve sobreviventes. Ana estava em Washington defendendo sua dissertação quando recebeu a notícia. Por segundos as palavras não fizeram sentido. Acidente. Não sobreviveram.
O que se seguiu foi um borrão de dor e burocracia. De volta ao Brasil, ela cuidou do funeral e descobriu que a situação financeira da família era um caos. Investimentos ruins de seu pai tinham comprometido o patrimônio. A casa em Brasília foi vendida para quitar dívidas. O apartamento em Paris estava hipotecado. Pior, os contatos diplomáticos sumiram. E sem a rede dos pais, ela era apenas mais uma jovem formada sem influência. Tentou voltar a Georgetown, mas perdeu a bolsa. Candidaturas a organizações internacionais foram ignoradas sem indicações. O dinheiro acabou e Ana se viu morando num hotel barato, vendendo os últimos bens da família. Foi quando viu um anúncio no jornal. O posto elite precisava de frentistas com boa apresentação e inglês básico. Olhando-se no espelho do hotel aos 24 anos, ela decidiu que era melhor ter um emprego humilde do que nenhum. Fábio a contratou na hora e ela ocultou sua formação, aprendendo que ser subestimada era mais seguro. Durante 2 anos, Ana construiu uma nova identidade. A frentista discreta que atendia sem chamar atenção. Até aquela tarde, até Kaique Campos decidir humilhá-la e forçá-la a revelar quem realmente era. Na manhã seguinte, sexta-feira, 15 de agosto de 2025, Ana acordou com o telefone tocando. Era Fábio, a voz carregada de urgência. Ana, preciso que venha mais cedo hoje, umas 2 horas antes do turno. O Sr. Campos ligou. Quer falar com você. Ana sentiu o estômago se apertar. Sobre o quê? Não sei. Ele disse que descobriu coisas sobre seu passado e quer esclarecer. Ana, você nunca me contou sobre universidades internacionais. Ela fechou os olhos, temendo o pior. É complicado, Fábio. Seja lá o que for, ele quer uma reunião às 2 da tarde. E não parecia amigável. Ana desligou e se sentou na beirada da cama. Sabia que esse momento chegaria. Não dava para esconder para sempre. A questão era como enfrentar Kaique Campos. Ela chegou ao posto às 1h30 da tarde, e o pátio estava vazio, preparando-se para o movimento da tarde. Fábio a recebeu com uma expressão preocupada. Ana, ele trouxe um advogado e um investigador. Um investigador? Sim, com uma pasta cheia de papéis sobre você. Fotos, documentos. Ana, quem você realmente é? Ana respirou fundo. Não dava mais para fugir. Fábio, vou te explicar tudo depois da reunião. Primeiro preciso ver o que ele quer. O relógio marcava 2 da tarde, e o confronto que definiria seu futuro estava prestes a começar. Mas o verdadeiro impacto daquela revelação ainda estava por se desenrolar. O confronto que mudou o jogo explodiu no calor do posto. Era 2h05 da tarde de sexta-feira, 15 de agosto de 2025, quando Ana entrou na sala reservada nos fundos do posto Elite, uma área usada para reuniões com fornecedores. Kaique Campos estava sentado numa cadeira de metal, de terno escuro e expressão fria, acompanhado por 2 homens. Um era claramente um advogado, com uma pasta de documentos e ar formal. O outro, mais jovem, carregava um tablet e uma câmera, um investigador particular. Ana, disse Kaique ao vê-la, sem se levantar. Por favor, sente-se. Ela se sentou na cadeira oposta, mantendo a postura ereta, enquanto Fábio hesitava na porta. Sozinhos não, afirmou Ana firmemente. Fábio, fica. Kaique sorriu, um sorriso gelado. Como quiser, Fábio, feche a porta e sente-se. Isso que vou dizer interessa a você como empregador dela. O advogado abriu a pasta e espalhou documentos na mesa. Certificados, recortes de jornal, fotos. Ana reconheceu imediatamente. Era sua vida exposta. Kaique começou lendo de um papel. Ana Mendonça, filha do embaixador Fernando Mendonça e da tradutora Helena Mendonça. Formada em Relações Internacionais pela Sorbonne, mestranda em Diplomacia Internacional por Georgetown, falante fluente de 7 idiomas, já trabalhou como intérprete na ONU. Fábio olhou para Ana, os olhos arregalados. Ana, isso é verdade? Ela assentiu, sem desviar o olhar de Kaique. É verdade. E agora? Kaique prosseguiu, inclinando-se para a frente. Trabalha como frentista, ganhando salário mínimo. A pergunta é, por quê? Ana manteve a voz calma.
Meus pais morreram. Precisei recomeçar. Recomeçar? Repetiu Kaique, saboreando as palavras. Interessante. E decidiu esconder sua formação do seu empregador. Por quê? Porque não era relevante para o trabalho, respondeu ela. Kaique riu, um som forçado. Não relevante? Ana, você tem qualificações para embaixadas, organizações internacionais, consultorias multinacionais e escolheu abastecer carros. Ele pegou uma foto da mesa. Ana numa conferência, traduzindo para diplomatas, confiante. Você não é só uma ex-estudante que perdeu os pais. Conhecia segredos de Estado, participava de negociações sigilosas. A pergunta é, está se escondendo de algo ou alguém? O investigador mostrou o tablet apontando inconsistências no sumiço de Ana do mundo diplomático. Ana sentiu o sangue gelar. Kaique estava cavando vulnerabilidades para usá-las contra ela. O que você quer, Kaique? Perguntou, a voz mais firme do que sentia. Ele sorriu cruelmente. Quero que peça demissão hoje e desapareça da minha vista. Senão vou garantir que pessoas interessadas em sua localização saibam onde você está. Fábio se levantou indignado. Espera aí, você não pode ameaçar minha funcionária. Posso e estou fazendo, retrucou Kaique. Ela me fez passar vergonha ontem na frente de investidores. Isso me custou um negócio de 50 milhões de reais. Agora ela vai pagar. Ana olhou para os documentos. Fotos de sua vida passada. Certificados que marcavam quem ela foi. Pela primeira vez em 2 anos, sentiu raiva pura, queimando suas defesas. Não, disse, levantando-se devagar. Como disse? Perguntou Kaique, surpreso. Eu disse não. Não vou pedir demissão, não vou desaparecer e não vou me deixar chantagear. Ela empurrou os papéis de volta para ele. Faça o que quiser, mas saiba que se brincar com o meu passado, eu posso brincar com o seu. E garanto que tenho mais experiência nisso. Kaique empalideceu. O advogado e o investigador trocaram olhares nervosos. Você está cometendo um erro, disse ele, mas havia incerteza na voz. O erro foi seu, retrucou Ana, caminhando para a porta. Ontem, quando me humilhou, hoje, quando me ameaçou, e amanhã, quando descobrir que acordou alguém que não deveria ter mexido. Ela parou na porta e virou-se para Fábio. Meu turno começa às 6 da tarde. Vou estar aqui. E saiu, deixando Kaique com suas ameaças, e pela primeira vez com a sensação de ter subestimado seu oponente. O resto do dia passou tenso. Ana voltou ao trabalho, atendendo às bombas, mas sua mente estava na reunião. Às 7h30 da tarde, viu Kaique entrar no posto com os mesmos 3 investidores, agora acompanhados de outros 2 homens bem vestidos. Fábio correu para recebê-los, visivelmente nervoso, enquanto o dono do posto aparecia. Algo raro. Kaique tinha vendido aquela visita como um grande evento. Ana, chamou Fábio, suando, é sua bomba, e pelo amor de Deus, nada de errado. O dono está aqui, e esses caras são investidores internacionais. Ana respirou fundo e se dirigiu ao pátio. Kaique estava gesticulando animadamente, mas parou ao vê-la. Ah, perfeito, senhores. Esta é Ana, a frentista que mencionei, disse, o sorriso falso. Estava contando sobre suas habilidades linguísticas. Ana sentiu o alarme soar. Ele planejava algo. Meus convidados falam idiomas diferentes e precisam de tradução para um negócio complexo. Ana, você pode ajudar? O alemão franziu a testa. Kaique, todos falamos inglês. Não, insisto, retrucou Kaique. Ela fala 7 idiomas. Seria perfeito. Ana entendeu a armadilha. Ele queria humilhá-la novamente, forçando-a a trabalhar como intérprete por salário de frentista. Senhor Campos, sou frentista, não intérprete, disse ela. Ah, mas você é talentosa, insistiu ele, sarcástico. Estou pagando por sua presença. O americano se inclinou. Kaique, o que está sugerindo? Que ela traduza nossa reunião, respondeu ele. O francês protestou. Negócios são sérios. Não devemos envolver funcionários. Bobagem, rebateu Kaique. Ela estudou na Sorbonne, Georgetown. Pode lidar. Todos os olhos se voltaram para Ana. Se ela recusasse, pareceria incompetente. Se aceitasse, daria a ele o controle.
Se insistem, posso ajudar com tradução básica, disse ela cautelosa. Kaique sorriu triunfante. Perfeito. James, explique o projeto em inglês. James, desconfortável, descreveu um investimento imobiliário de 200 milhões de dólares na América Latina. Ana traduziu para o alemão com precisão, incluindo nuances técnicas que impressionaram Weber. Kaique, irritado, ordenou ao francês explicar a parte financeira em francês. Dubois hesitou, mas cedeu, e Ana traduziu, apontando uma inconsistência na taxa de câmbio. Tem certeza disso? Perguntou ela, diplomática. Dubois parou surpreso. Você acompanha mercado financeiro? Difícil não acompanhar com múltiplas moedas, respondeu ela. James interveio. Quero sua opinião sobre leis brasileiras de investimento estrangeiro. Ana hesitou, sentindo o olhar furioso de Kaique. Conheço o básico, disse, mas James insistiu. Ela explicou regulamentações ambientais e brechas legais com autoridade, respondendo perguntas de Weber e Dubois. Em minutos, estava conduzindo uma consultoria completa. Kaique tentou interromper, mas os investidores estavam fascinados. Onde aprendeu isso? Perguntou Weber. Trabalhei como consultora júnior para a ONU, respondeu ela vaga. Que organizações? Insistiu James. Principalmente a ONU, algumas embaixadas. O silêncio foi total. Kaique explodiu. Chega! Estamos aqui para abastecer, não para a aula. James olhou para ele, frio. Kaique, você não nos disse a verdade sobre ela. Ela é uma consultora, não só uma frentista. Weber se levantou. Cometemos um erro vindo aqui. Não faço negócios com quem trata funcionários assim. James pegou o casaco. Você nos fez perder tempo. Ana, tem meu cartão. Trabalhe com gente séria. Os 5 saíram, deixando Kaique sozinho. Ana sentiu o alívio de ter virado o jogo. O relógio marcava 8 da noite e o destino de ambos estava selado, mas a batalha ainda não havia terminado. A vitória e o recomeço triunfante floresceram no coração de São Paulo. Era 9 da manhã de segunda-feira, 18 de agosto de 2025, apenas 3 dias após o confronto no posto Elite, quando Ana acordou em seu pequeno apartamento na Liberdade, com o telefone tocando insistentemente. O sol entrava pela janela, iluminando as paredes humildes, mas seu coração batia com uma esperança que não sentia há anos. Era Fábio, a voz animada quebrando o silêncio matinal. Ana, você não vai acreditar. Vem ao posto agora, tem gente te procurando. Confusa, ela se vestiu rapidamente e chegou ao posto às 10 da manhã, encontrando um cenário inesperado. 3 homens bem vestidos, James Mitchell, Klaus Weber e Pierre Dubois, estavam na loja de conveniência conversando com Fábio. Ana sentiu o estômago se apertar, mas manteve a postura firme. Senhorita Mendonça, começou James sorrindo. Viemos oferecer trabalho. Sua atuação na sexta foi extraordinária. Ana ficou sem palavras. Klaus entregou um cartão. Minha empresa precisa de uma consultora para investimentos na América Latina. Salário inicial de R$15 mil mensais, mais benefícios. Pierre acrescentou. E eu tenho uma proposta para uma consultoria franco-brasileira. R$12 mil mensais com viagens a Paris. James finalizou. Na minha empresa, ofereço $18 mil mensais base em São Paulo, com autonomia para montar equipe. Ana segurou os cartões, as mãos tremendo ligeiramente. Era mais do que ganhava em uma década no posto. Fábio, ao lado, sussurrou. $18 mil? Isso é surreal. Os 3 riram, e James explicou. Ana tem qualificações que valem ouro. Merece muito mais. Antes que pudesse responder, o telefone do posto tocou novamente. Era Margaret Thompson, da ONU, recomendada por contatos de James. Gostaríamos de discutir uma posição sênior em desenvolvimento internacional, disse ela. Ana marcou uma reunião para a semana seguinte, sentindo o peso de tantas oportunidades. O dia seguiu com o posto em polvorosa. A história de Ana se espalhou e clientes respeitosos começaram a chegar, atraídos pela fama da frentista diplomata. Mas às 3 da tarde, Kaique apareceu acompanhado por 2 advogados. Ana! Chamou Fábio nervoso.
Kaique, com o terno amarrotado e olhar derrotado, avançou. Você me fez perder 200 milhões de reais. Vamos processá-la por danos morais. Ana manteve a calma. Respondi perguntas que me fizeram. Se houve prejuízo, o problema é seu. Um dos advogados interveio. Você ultrapassou suas funções, causando constrangimento. Nesse momento, a porta se abriu e James entrou, seguido por Klaus e Pierre. O que está acontecendo aqui? Perguntou James, notando a tensão. Kaique tentou explicar, mas James o cortou. Ana vai trabalhar comigo. Qualquer ação contra ela é interferência nos meus negócios. Klaus acrescentou. Cancelamos todos os contratos com você, Kaique. Sua reputação está arruinada. Pierre foi direto. Espalhamos a palavra. Você perdeu o mercado internacional. Kaique, pálido, murmurou. Vocês não podem fazer isso. Já fizemos, retrucou James. Você se destruiu sozinho. Ana olhou para Fábio. Estou saindo. Obrigada por tudo. Fábio abraçou-a. Não é um adeus. Venha jantar aqui como cliente. Ela saiu com os cartões na bolsa, sentindo alívio. 6 meses depois, em fevereiro de 2026, Ana estava no 15º andar de um prédio na Faria Lima, diretora de desenvolvimento internacional da Mitchell & Associates Brasil. Sua mesa exibia contratos milionários e a plaquinha na porta dizia Ana Mendonça. Uma manhã, Kaique apareceu, irreconhecível, terno sujo, expressão de derrota. Vim pedir desculpas, disse ele. Perdi tudo por causa daquela noite. Quero mudar. Ana o ouviu, perdoando-o por si mesma, mas sem esquecer. Ele saiu e ela recebeu uma oferta da ONU para liderar projetos em Londres. Na varanda de seu novo apartamento na Vila Madalena, com uma xícara de chá, Ana brindou silenciosamente aos pais, a Fábio e até a Kaique, que sem querer a libertara. Sua jornada provava que às vezes os piores momentos acendem a força que nos transforma.